Os terremotos são imprevisíveis. A catástrofe, muitas vezes, inevitável. Ainda mais quando o tremor vem seguido de ondas gigantes. Uma combinação mortal. O abalo de 8,9 graus na escala Richter foi o mais forte registrado no Japão nos últimos 150 anos, desde que começaram as medições científicas. O tremor atingiu a província de Miyagi, no nordeste do Japão. O epicentro foi no Oceano Pacífico, a 130 quilômetros da costa. O terremoto desta semana superou o de Kobe em 1995, que alcançou 7,3 graus. Em Kobe, 100 mil edifícios desabaram. Mais de 6 mil pessoas morreram. Os japoneses aprenderam com essa tragédia, agilizaram o socorro, incrementaram as normas de construção e, graças às precauções, muitos sobreviveram ao desastre da última sexta-feira. Nós encontramos um brasileiro em Sendai, que é a capital da província mais afetada pelo terremoto e pelo tsunami. Ele é um estudante de doutorado que se mudou para o Japão há pouco menos de um ano. Nós conversamos com o Tiago pela internet. Tiago, como é que foi na hora do abalo? Eu estava no meu laboratório, trabalhando no computador, quando começou, assim, de repente deu uma chacoalhada de leve, né? Aí parou e aí começou a chacoalhar de verdade, né? Então, nisso, o outro aluno, né, japonês falou, vai para debaixo da mesa. O campus fica a 15 quilômetros da costa, por isso Tiago não viu o tsunami, mas presenciou a devastação causada pelo tremor. Estava tudo um caos, mas um caos organizado, né? As ruas estavam todas né, lotadas com carro, pessoas nas ruas, mas tudo sem corre-corre, sem gritaria, né? Todo mundo, assim, tentando fazer o que era para ser feito na hora, né? Juntar suprimentos e um lugar seguro para ficar. Tiago passou às pressas em casa, pegou o que podia e foi de carro com um amigo para Tóquio. Parece que tá vendo um filme, né? Parece que está acontecendo de verdade. Demora um pouco para você assimilar e processar tudo que está acontecendo. Em média, a cada 5 minutos, um tremor de terra é registrado no Japão. A maioria é imperceptível, mas 2 em cada 10 terremotos com mais de 6 graus de magnitude no mundo ocorrem em solo japonês. Isso porque o arquipélago fica exatamente sobre uma falha geológica, um ponto do planeta onde 3 grandes placas brigam por espaço. O globo terrestre é coberto por uma crosta que não é inteira, é rachada. Cada bloco deste é uma placa tectônica. Essas placas estão sempre em movimento. O atrito entre elas provoca os tremores. Muitas vezes, esses tremores ocorrem no fundo do oceano e quando a Terra se move, desloca uma enorme quantidade de água. As ondas se alastram pelo oceano. Ao chegar perto da costa, onde a profundidade é menor, elas aumentam de tamanho, viram um tsunami, podem se tornar gigantes e destruidoras. Os terremotos nessas regiões podem acontecer até 700 quilômetros de profundidade. Nesse caso específico, o terremoto aconteceu bem mais próximo da superfície, em torno de 24 quilômetros de profundidade. O tsunami que atingiu o Japão provocou mais devastação do que o próprio terremoto. O mesmo aconteceu na Indonésia. Em 2004, um dia depois do Natal, um abalo de 9,1 graus provocou um tsunami. 230 mil pessoas morreram. A região de ilhas paradisíacas se transformou num amontoado de entulhos e corpos. Era um paraíso e no dia seguinte ele se transformou num inferno. O empresário Pedro Ciareta estava de férias com a família na ilha de Phuket, um dos principais destinos turísticos da Ásia. A ilha foi devastada pelas ondas gigantes. Pedro reviveu agora o que viu na Indonésia. A onda, quando vem arrastando tudo, ela faz um barulho estranho. Não dá para explicar que barulho é, mas é um barulho estranho. Mas a gente não sabia o que era, nem sabia o que era tsunami.
Pedro e a família sobreviveram porque o hotel deles ficava protegido por uma montanha e, por sorte, eles não estavam na praia neste dia. Além do tsunami, o terremoto no Japão causou incêndios, mas os japoneses estavam preparados para evitar que o fogo provocasse tragédia ainda maior. Já no terremoto de Kanto, que destruiu Tóquio em 1923, muitos dos 143 mil mortos foram vítimas de incêndio. O maior perigo nesta tragédia é outro: a contaminação nuclear, que pode causar problemas graves de saúde por décadas. O governo japonês declarou estado de emergência nas usinas nucleares na região de Fukushima. Com o terremoto, os reatores se desligaram automaticamente, mas continuaram a produzir calor e passaram a liberar vapor radioativo. Uma explosão neste sábado causou uma nuvem de fumaça assustadora. O problema é o controle do material radioativo que está lá no reator para que não venha para fora. O reator tinha que estar protegido suficientemente para não se danificar com o terremoto a ponto de comprometê-lo como aconteceu. Isso foi uma falha da tecnologia. Por precaução, o governo retirou 45 mil moradores num raio de 20 quilômetros ao redor da usina. O terremoto ocorreu do outro lado do planeta, mas surtiu efeitos aqui no Brasil também, onde vive a maior comunidade nipônica fora do Japão. São 1,5 milhão de japoneses e descendentes. Uma colônia que tem fortes laços com a terra natal e que se angustiou diante das imagens da tragédia. O senhor Sonoda não desgruda os olhos da NHK, a TV estatal japonesa. Ele está à procura de tios e primos que moram na província de Aomori, uma das mais atingidas. Aomori não tem nenhum contato. Muito preocupada. Alexandra também quer notícias dos parentes. E ainda não consegui nenhum contato, nem por telefone, nem por e-mail. O presidente de uma associação de imigrantes japoneses tenta coletar informações, mas a comunicação ainda é difícil. Seu Nagasawa já foi testemunha de um tsunami lá mesmo, em 1960. Aquele tsunami, como veio de longe, bem devagarzinho, levou um navio grande para o fundo. Seu Nagasawa tem 7 irmãos que vivem na cidade costeira mais próxima do epicentro. E até agora não conseguiu falar com eles. Dos seus parentes, o que o senhor espera? Tem informação, todos são vivos, né? Para os milhares de brasileiros residentes no Japão, por enquanto foi só um grande susto. E eles precisam se acostumar. O Japão está num lugar onde a terra não para de tremer e onde é quase impossível prever o que vem pela frente.